Olá, gente, meus queridos, 9 da manhã, vocês estão vendo, né, que nós estamos ainda com previsão de chuva para hoje, talvez ainda para amanhã. Eu caio adequadamente vestido, né, trazendo aqui as últimas notícias para vocês que estão super ligados no nosso canal. Muito obrigado por isso. Desejo que vocês, com essas notícias que diariamente são oferecidas através do nosso canal, vocês podem usufruir dessas notícias. E novamente, nós temos que falar sobre um provável mega crash que está iminente no setor energético europeu. A gente só pode avisar, gente. Isso que nós queremos fazer. Sempre de novo, tocar, chacoalhar as pessoas para começarem a olhar ao seu redor, a começar a ler as notícias alternativas e começar a usar a cuca. Não é apenas o fornecedor Wien Energie, da cidade de Viena, sobre a qual nós já comentamos, né? Que depende de bilhões de euros em injeções financeiras estatais na Áustria. Outros fornecedores de energia na Europa também estão enfrentando o colapso devido aos cofres vazios. Devido à insolvência iminente de muitas empresas, os especialistas temem agora um mega crash à la Lehman Brothers no setor de energia. Talvez vocês lembram ainda Lehman Brothers no ano 2008 fez com que houve um tsunami no mercado financeiro. E a mesma coisa nós temos pela frente. Tudo indica, pelo menos, que nós temos isso pela frente no setor energético. A crise energética na Europa já está assumindo proporções preocupantes. E isso bem antes do inverno começar. Nós agora já temos grandes problemas no setor energético, nos fornecedores. O número crescente de fornecedores de energia está tropeçando maciçamente em toda a Europa. Nos últimos dias, havíamos informado detalhadamente que a Wien Energie só poderia, até agora, ser salvo do colapso financeiro através de subsídios no valor de bilhões. Agora, outros fornecedores de energia na Europa também foram duramente atingidos. E é justamente isso que vem acontecendo, que nós já falamos há semanas atrás. Nós vamos ver muitas empresas quebrarem, muitas empresas essenciais precisarem de ajuda do governo e a gente não sabe, mesmo eles recebendo essa ajuda, se essa ajuda vai funcionar. Porque se você depende de outros, você pode até ajudar o fornecedor de energia, mas se ele não ganha a matéria-prima, então não adianta colocar bilhões e bilhões ali dentro. O gigante da energia, Axpo, teve que receber uma injeção de dinheiro de 4 bilhões de francos por parte do Estado suíço. Talvez, agora com essas notícias, vocês podem comentar também aqui nos vídeos se vocês ficaram sabendo disso. Se vocês estão cientes disso. Porque nós aqui no canal, nós falamos muito sobre a Alemanha, mas ao mesmo tempo falamos de outros países para vocês verem que não acontece só aqui, como também em outros países ao mesmo tempo. Isso, eu acho, deveria chamar a atenção de todos nós. E por isso também peço aos comentários. 4 bilhões de francos por parte do Estado suíço. Fortum Oy, na Finlândia, por outro lado, recebeu uma injeção pelo Estado com 2,3
35 bilhões de euros, a fim de permanecer solvente. O maior importador de gás da Alemanha, o Uniper, sobre o qual nós também já comentamos, ainda se encontra em graves dificuldades financeiras, apesar das repetidas injeções multibilionárias. No início receberam 10 bilhões de euros, né? Não chega, não é o suficiente, pelo governo alemão. A empresa de energia está agora exigindo mais bilhões em ajuda para evitar a falência iminente. Segundo estimativas, escutam só. Segundo estimativas, as empresas de energia em dificuldade na Europa precisam de subsídio no total de 1,5 trilhões de euros. 1,5 trilhões de euros. Sabe o que significa isso? Isso é um colapso. Não é de admirar que o espectro de um acidente ao estilo de Lehman Brothers esteja assombrando a Europa. De acordo com especialistas, os governos da Europa não têm outra escolha senão tapar os gigantescos buracos financeiros dos fornecedores de energia com empréstimos. Se uma empresa de energia fosse em falência, isso teria consequências imprevistas, tanto para as populações que dependem dos fornecimentos de energia, quanto para a economia como um todo. Enquanto isso, os grandes clientes de energia também estão sob pressão. A gigante alemã de papel higiênico, Hackel, teve que pedir insolvência porque não pode mais lidar com o aumento maciço dos custos de aquisição de material e energia. Na Alemanha, os preços da energia subiram a alturas astronômicas devido ao não fornecimento do gás russo, né, das sanções. O Estado só será capaz de enfrentar as catástrofes financeiras auto-infligidas hoje ou amanhã, acessando cada vez mais os bens de seus cidadãos. Qualquer outra opção, além de hiperinflação, né? Passando os 8%, né? Falei para vocês, uns 2, 3 anos atrás, que nós vamos entrar em hiperinflação, recessão. Tudo isso está acontecendo nesse momento. E falência nacional é inconcebível. Nesse contexto, há uma preocupação crescente de que o governo alemão recorrerá à solução da repartição de encargos. Tal medida foi implementada já em 1952, sob circunstâncias históricas especiais, quando os alemães ricos da época tiveram que pagar até 50% de seus ativos em um fundo para apoiar os deslocados e outras vítimas da Segunda Guerra Mundial. Desculpem pela risada, mas a gente agora, de repente, se enfrenta novamente com essa situação. Né? Sem guerra dentro do país, né? Guerra em outro canto, muitos refugiados, refugiados de outros cantos do mundo, refugiados do clima, perseguidos, refugiados da guerra, etc., etc., né? Enormes somas, gastos do governo para manter o Estado, para fazer o nosso bem, né? Faz com que as dívidas estão explodindo a cada dia e pode levar a, mais uma vez, a uma expropriação, que nem 1952, onde as pessoas que tiveram bens tiveram que pagar essas dívidas. Em termos financeiros de hoje, a soma desviada naquela época era de cerca de 60 bilhões de euros. Um imenso fardo econômico para um país devastado
pela guerra. A base de cálculo para os impostos de propriedade era principalmente a propriedade tal como estava em 21 de junho de 1948, um dia após a introdução do marco alemão, da nossa moeda antiga, né? O período de pagamento para essa dívida colocado pelo governo em cima do seu bem, sobre o qual eu já falei várias vezes, o período de pagamento para o fundo pôde levar até 30 anos. Esta foi a maior redistribuição jamais realizada em uma economia de mercado. E se isso uma vez foi feito e teve sucesso, a população fez, concordou, pagou, logicamente que isso possa ser muito provável acontecer novamente. Claro, porque uma vez instalado, vendo que isso realmente ajudou, o governo, vocês sabem, o governo é o último que economiza. Ele vai gastando, né? Porque os nossos políticos, eles, como é que a gente diz? Quando dá algo errado, eles simplesmente deixam o cargo e somem, né? Mas a dívida fica. Esse é o nosso atual problema. Todos os dias, nós falamos aqui de milhões e às vezes de bilhões de euros que são gastos, e ao meu ver, desculpem, né, mas ao meu ver, à toa. Porque toda essa necessidade de agora ajudar e é resultado das sanções tomadas uns meses atrás. Gente, para vocês, mesmo assim, vocês sabem, né? Vocês estão longe, podem estar envolvidos no futuro também, nós estamos aqui perto, mas mesmo assim, eu não perco a vontade de viver, de ver as coisas bonitas, de sentir a chuva. Nós olhamos ontem ainda um filme que mexeu muito com a gente, que mostrou mais uma vez quando uma pessoa está se encontrando doente, seriamente doente, e que tem pouco tempo para viver, e procura uma solução no sentido de uma ajuda para passar de um mundo para o outro. Que a gente vê nessas horas como é importante também, com tudo isso que vem acontecendo, mas sentir o momento agora, aqui, respirando fundo, vendo a natureza, sentindo o sol, o vento. Porque tudo isso, gente, tudo isso pode acabar num instante. Então, não vamos esquecer de aproveitar o nosso estar aqui nesse mundo maravilhoso. Por essas coisas oferecidas pela natureza, fantásticas. Pensa bem, a gente respira fundo. É a nossa vida. Não esquecem disso. Mão no coração. Sempre querendo o melhor para vocês. Por isso, o nosso trabalho todos os dias aqui. Forte abraço. Até mais. Mão no coração. Valeu.